Tendo entendido esta lógica do artigo 354, chamada extinção do processo, nós vamos passar aos artigos 355 e 356 do CPC, que são, respectivamente, olha, seção 2ª, do julgamento antecipado do mérito. Artigo 355. E seção 3ª, do julgamento antecipado parcial do mérito. Artigo 356. Dá para analisar eles em conjunto. Como eu lhes disse lá atrás, o 354 fez referência ao 485 como um todo, vícios insanáveis. E fez referência também ao 487, incisos 2º e 3º. Deixou de fora, portanto, apenas o 487, inciso 1º. Por quê? Porque os artigos 355 e 356 é que vão ser combinados com o 487, inciso 1º. E o 487, inciso 1º, é aquele na qual se dá o que a doutrina chama de julgamento de mérito por excelência. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Então, quando o juiz julga procedente, julga improcedente o pedido, ele analisa o pedido. Não houve autocomposição. Autocomposição é mérito, mas é um mérito alcançado pelas partes. Não houve prescrição e decadência. Prescrição é mérito, mas é um mérito que impede a análise do pano de fundo do mérito. É uma preliminar de mérito a prescrição. Então, superados os incisos 3º e 2º, sobra o filé mignon para o juiz, vamos assim dizer. Sobra a análise do mérito por excelência, quando o juiz vai julgar quem tem razão. Não tem nenhum vício processual, as partes não fizeram acordo, não tem prescrição e decadência, o juiz tem que julgar. É o 487, inciso 1º. As hipóteses do 355 e do 356 se dão nesses casos, portanto, em que o juiz julga o mérito por excelência, acolhe ou rejeita o pedido. O que diferencia o 355 do 356? Essa mesma lógica que nós vimos, que diferencia o 354 caput e o 354 parágrafo único. Nós temos que saber diferenciar quando que é uma sentença, artigo 203, parágrafo 1º, quando que é uma decisão interlocutória. Artigo 203, parágrafo 2º. E aqui eu suponho que não vai ter dificuldade. Porque olha o nome dos institutos. Aqui vai até ajudar um pouquinho. Olha o que está acima do 355 ali em cima. Do julgamento antecipado do mérito. Nós até vamos ver que no 355 caput ele fala em sentença. Olha o 356 agora. Do julgamento antecipado parcial do mérito. É quase tudo igual, só entrou a palavra parcial, porque se é parcial é porque é de uma parcela e não de todo. Então no 355 nós teremos uma sentença. No 356 nós teremos uma decisão interlocutória. E é só essa a distinção. Os dois institutos dá-se o julgamento do mérito, o juiz formou o seu convencimento e vai julgar o mérito. No 355 ele julga o mérito e coloca fim ao processo por sentença, é o ato final. No 356 ele julga o mérito, mas de uma parcela do processo, e não de todo o processo. Se não é de todo o processo tem que prosseguir. Se o processo vai prosseguir, a decisão que ele proferiu não tem como ser uma sentença. Foi uma decisão interlocutória. Vamos trazer agora os dispositivos. Olha o que prevê o artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando? Olha, proferindo sentença. O juiz vai proferir sentença. Então aqui não tem dúvida. Se formos analisar o 356 caput, cada um deles tem os seus incisos, tá? Estou só fazendo uma análise comparativa. Olha o 356 caput.
O juiz decidirá parcialmente o mérito, quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles traz as hipóteses. Não fala o tipo do ato decisório, a natureza. No 355 fala a sentença, no 356 não fala, mas faz a menção a parcialmente. Logo o 355 é sentença, não tem como ter dúvida, a própria lei diz, e o 356 é decisão interlocutória, que é uma parcela do mérito. Eu vou trazer agora os incisos, mas antes de trazer os incisos, eu vou lhes trazer o mais importante, que é uma explicação sobre os incisos. Na verdade, está tudo representado nessa seguinte ordem de ideia aqui. O juiz vai julgar o mérito nesse momento do processo porque ele simplesmente formou o seu convencimento. O procedimento comum da tutela cognitiva, que é o que nós estamos a estudar, como nós já tratamos aqui 1.385.213 vezes, eu estou contando um por um, é formado pela junção das alegações e provas ou presunções. Cognição é a atividade intelectual do juiz, consistente na análise das alegações e provas ou presunções para que ele forme o seu convencimento. Se ele já tem o seu convencimento formado, se ele já está convencido, por quê? Porque as partes já alegaram o que tinham para alegar. E com as provas que já estão no processo, ou com a presunção que já incidiu, ele já está confortável para julgar, que julgue. Esse é o momento certo para julgar. Tem até uma parcela da doutrina que critica. Não é para se chamar do julgamento antecipado do mérito. Porque não antecipou nada. Esse é o momento certo para se julgar. Não é igual a tutela antecipada. Que lá na tutela antecipada, uma tutela provisória, há antecipação. Aqui não há antecipação. Aqui o juiz está julgando no momento que ele tem que julgar. Ele está convencido. É que se ele prosseguisse com o processo, que ele estaria cometendo uma lesão ao devido processo legal. Não é um momento, não é o julgamento antecipado, é o julgamento adequado, é o momento adequado para se julgar. Mas enfim, isso é filigrana, isso é detalhe. O que importa é que o juiz vai julgar nesse momento porque ele está convencido. Todos os incisos, são 4, 2 para cada artigo. Todos os incisos dizem a mesma coisa. Tudo é reprodução. Tudo tem o mesmo sentido e diz a mesma coisa. Eu vou mostrar para os senhores. O mais importante deles, e eu vou repetir aqui o 355 para a gente ver agora cada um dos artigos de modo separado. Vou até dar um traço aqui, ó. Traço. Vamos ver o 355. Esse inciso primeiro é o mais importante. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. A palavra outras ali é essencial. Outras provas. Já tem alegações suficientes, já tem provas suficientes, ele não precisa de outras provas. Por que ele não precisaria de outras provas? Porque ele já está convencido. Já formou seu convencimento, já tem cognição. É hora de sentenciar, é hora de julgar. Olhem o inciso 2º desse mesmo artigo 355. O juiz vai proferir sentença, julgando o mérito, quando o réu for revel. Vejam se nós já estudamos isso. É o efeito processual da revelia. Quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 344, presunção de veracidade, e não houver o requerimento de prova na forma do 349, aquelas provas contrapostas, para afastar a presunção. O juiz pode julgar com base em presunção. Aí vejam aqui o que consta do artigo 374, inciso 4º. Combinem esse 356, inciso 2º, com o 374, inciso 4º. Não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou veracidade. Não precisa de outras provas, porque já tem presunção de veracidade, como nós estudamos da revelia. Ocorreu o efeito do 344, o réu não afastou a presunção. A lei está dizendo que não precisa de prova. É o inciso 1º. O juiz vai julgar porque não precisa de outras provas. Ele já está convencido. E ele aqui no 355, como nós vimos, vai julgar todo.
o processo. Todo objeto do processo ele vai sentenciar. Não corte 356. Vai tudo dizer a mesma coisa. O 356 é do julgamento antecipado parcial. Do mérito. Caput. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, inciso 1º, mostrar-se incontroverso. Incontroverso é quando não há controvérsia. Lembra que eu falei ainda há pouco para os senhores, eu tinha falado lá atrás também? Quando não há controvérsia, não precisa de provas. Olha o que prevê o artigo 374, inciso 3º. Combinem aí, vão combinando. Combinem o 356, inciso 1º, com o 374, inciso 3º, e com o 355, inciso 1º, que é a mesma lógica. Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. Se é tido como incontroverso, não tem controvérsia. Se não tem controvérsia, não precisa provar. Se não precisa provar, 355, inciso 1º, não dependem de outras provas. Por isso que quando o 356 diz mostrar-se incontroverso, é o que eu estou lhe dizendo. O legislador procurou outras formas de dizer a mesma coisa. E 356, inciso 2º. Veja como é que fica escancarado que o legislador procurou dizer a mesma coisa de outra forma. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, inciso 2º, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355. Está tudo reduzido naquela ideia central que eu lhes passei do 355, inciso 1º. Não houver necessidade de outras provas. Não precisa de outras provas, por quê? Porque ele já está convencido com as provas que tem, com a presunção que incidiu. O que diferencia o 355 do 356 é que no 355 é a integralidade do objeto do processo, no 356 é uma parcela. Se é uma parcela, é uma decisão interlocutória. Tanto é uma decisão interlocutória que olhem o que o parágrafo 5º do 356 nos diz. A decisão proferida com base nesse artigo, no 356, é impugnável por agravo de instrumento. Por agravo de instrumento. E o agravo de instrumento, nós já vimos aqui, é o recurso que visa impugnar algumas das decisões interlocutórias. E nesse caso nós temos até mesmo um dispositivo específico. Vejam que consta do artigo 1015, inciso 2º. Isso aqui é matéria de recursos, tá? Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. Qual é a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo? 356. 356. O juiz julga o mérito por decisão interlocutória. Artigo 356. Então combinem aí, ó, o 356, parágrafo 5º, com o 1015, inciso 2º, e o 1015, inciso 2º, com 356, parágrafo 5º. O 356, parágrafos 1º a 4º, vão nos trazer ideias que nós não estudamos ainda e não nos compensa aqui aprofundar muito. Lá em Processo Civil 4, os senhores verão a ideia de liquidação e execução das decisões. Como é uma decisão de mérito, depois, se o réu não cumprir, né, se o sujeito passivo não cumprir, a parte pode executar. E o que os parágrafos vão dizer é isso. Tá? Pode ser que a decisão de mérito seja ilíquida, como está no artigo 492. Os senhores verão tudo isso em Processo Civil 4. E aí é a chamada sentença ilíquida. O que o parágrafo 1º vai dizer é que essa decisão pode ser também ilíquida. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Assim como a sentença pode ser líquida, regra, ou ilíquida, exceção, também essa interlocutória segue a mesma lógica. Os parágrafos 2º, 3º e 4º vão dizer que a parte pode dar início a uma fase de satisfação, de execução dessa decisão interlocutória. Não nos compete muito ficar
tratando isso aqui agora. É o último período que os senhores verão isso lá em processo civil 4. Mas a parte pode executar. É uma decisão de mérito. É um provimento definitivo, tá? Proferido com base em juízo de certeza. O juiz julgou o mérito. Isso que é mais importante os senhores saberem aqui. Então está visto aí, finalizamos o estudo do julgamento conforme o estado do processo no que tem mesmo